Quase todo mundo acha que sabe exatamente quanto dormiu na noite passada, certo? Mas a ciência está descobrindo uma lacuna, assim, chocante entre o que a gente pensa que dormiu e o que realmente aconteceu. E para entender isso melhor, vamos começar com um grupo de pessoas que simplesmente não pode se dar o luxo de errar, os atletas de elite. Pensa aí um pouquinho. Foram 7 horas? Talvez 8? A questão de verdade é, essa estimativa é confiável? Um estudo bem recente sugere que, para quase todo mundo, a resposta é um gigantesco não. Então vamos mergulhar no mundo dos esportes de elite. Para um atleta, o sono não é só um descanso, né? É uma ferramenta de performance, tão crucial quanto o treino ou a dieta. No esporte de altíssimo rendimento, cada detalhezinho conta. E o sono, bom, ele afeta diretamente a recuperação dos músculos, a capacidade de tomar decisões rápidas e até a chance de ter uma lesão. Por isso, monitorar o sono é fundamental. Mas qual é o jeito certo de fazer isso? E aqui que a história fica interessante. De um lado, a gente tem a percepção, o que a gente sente sobre o nosso sono. Do outro, os dados objetivos, que são medidos por tecnologia. A grande pergunta que fica é: será que essas duas coisas batem? Para descobrir a verdade, um pessoal da ciência bolou um estudo muito engenhoso. A ideia era colocar a percepção humana à prova, e para isso eles usaram um grupo bem específico. O que eles fizeram foi acompanhar jovens jogadores de futebol de elite por 35 dias. Os jogadores usaram um aparelhinho no pulso, chamado actígrafo, que mede o sono de forma objetiva, rastreando o movimento e repouso, e, ao mesmo tempo, toda manhã, eles preenchiam um diário de sono. A metodologia foi bem direta, sabe? Registrar o sono real com a tecnologia e, ao mesmo tempo, perguntar para os atletas quanto eles achavam que tinham dormido. O objetivo era simples: botar os dados lado a lado e ver se batiam. E os resultados? Bem, eles não foram nada sutis. O que os dados mostraram foi uma desconexão surpreendente e, mais importante, consistente entre a percepção e a realidade. Esse gráfico aqui mostra o problema de um jeito impressionante. A linha preta lá em cima é o que os atletas achavam que tinham dormido. A linha amarela, aqui embaixo, é o sono real medido pelos aparelhos. Olha só isso. Dia após dia, sem exceção, a percepção foi sempre maior que a realidade. E na média, a diferença era de 1 hora. 1 hora inteira! Toda santa noite, esses atletas de elite estavam superestimando o próprio sono em 60 minutos. Agora imagine o impacto disso somado ao longo de uma temporada inteira. A conclusão dos pesquisadores foi um alerta bem direto. Confiar só no que os atletas dizem sobre o sono deles é perigoso. Pode levar a decisões completamente erradas sobre treino e recuperação. E esse outro gráfico aqui ilustra o tamanho da imprecisão de um jeito genial. Pensa nele como um mapa da discordância. Cada pontinho desses é uma noite de sono. Aquela barrinha vermelha no centro é a margem de erro que seria aceitável, de uns 30 minutos. Agora, olha onde está a grande maioria dos pontos. Bem longe dali. E o ponto crucial é este. O intervalo de erro era gigantesco. A diferença entre o sono percebido e o sono real podia chegar a 2 horas e meia. Em uma única noite. Isso não é um errinho de cálculo, é uma falha fundamental na nossa percepção. Então, por que isso acontece? Por que somos tão ruins em estimar nosso próprio sono? A resposta, na verdade, está numa confusão muito, muito comum que todo mundo faz. A chave para entender esse erro todo está no conceito de tempo na cama. É basicamente o período total que a gente passa na cama. Mas para pensar. Nesse tempo, a gente demora para pegar no sono. Às vezes acorda no meio da noite. Isso não é sono de verdade. E é exatamente aí que a nossa percepção nos engana. Olha só os números do estudo. Fica tudo mais claro. Os atletas passavam, em média, 8 horas e 10 minutos na cama. Eles achavam que dormiam 7 horas e 48 minutos. Mas, na realidade, o sono objetivo era de apenas 6 horas e 41 minutos. Eles estavam confundindo o tempo que passavam deitados com o tempo que passavam de fato dormindo. E essa tendência não apareceu só nos diários, não. Mesmo num questionário de sono mais formal que eles responderam no final do estudo, a superestimação foi de quase 70 minutos. Ou seja, o viés é incrivelmente consistente, não importa como se pergunte. Certo? E o que a gente pode aprender com tudo isso? As implicações vão muito além de um campo de futebol, pode ter certeza. A mensagem para treinadores e cientistas do esporte é bem clara. Dados de autorrelato precisam ser vistos com muita, mas muita cautela.
Para ter precisão, métodos objetivos são essenciais. E talvez o mais importante de tudo, é preciso educar as pessoas sobre a diferença fundamental entre estar na cama e estar dormindo. No fim das contas, a grande lição é esta. O que a gente sente sobre o nosso sono simplesmente não reflete a realidade. A percepção e os dados objetivos são, de fato, mundos completamente diferentes. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Se atletas, cujo trabalho é estar em total sintonia com o próprio corpo, erram, portanto, o que isso diz sobre o resto de nós? Em que outras áreas da nossa vida a nossa percepção pode estar nos pregando uma peça? É algo para se pensar, não é?